introduzir uma cultura de ética, transparência e boas práticas organizacionais é essencial para o sucesso do negócio, visto que contribui para uma imagem positiva e segura da instituição. Estamos aqui nessa tarde com o Dr. Carlos Fernando de Santos Lima, ex-procurador regional da República, agora atuante advogando, né, doutor? E ativamente na disseminação do compliance empresarial. Então, boa tarde, um grande prazer tê-lo aqui conosco, doutor Fernando. Carlos Fernando. E esse é um tema, acho que extremamente importante para as empresas, né? As empresas hoje que têm que ter a conduta de ética, respeito às normas, e isso, na verdade, eu digo que não é um aprendizado, é um aprendizado de vida, né? Aprendizado do ser humano, né? Da forma como foi conduzido, inclusive, provavelmente a família, né? Que traz toda essa carga que é importante para que a gente mantenha no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, doutor Fernando, um prazer tê-lo aqui conosco, doutor Carlos Fernando, e já fica essa pergunta. Como o compliance agrega ao desenvolvimento de um empreendimento, das empresas? Como é que o senhor enxerga isso? Eu quero agradecer a oportunidade que a FENACOM me dá novamente de poder conversar com os profissionais dessa área, a área de contabilidade, que é uma área importantíssima. Gatekeepers, como nós dizemos, né? Muito em compliance, aquelas pessoas que garantem muito do fluxo de informações que uma empresa necessita hoje para sobreviver. E compliance é hoje um daqueles temas que a empresa não pode mais fingir que não existe. Ela precisa trabalhar com isso, trabalhar de um modo sério. Nós não podemos mais pensar nas empresas se não pensarmos nelas como inseridas no meio ambiente, no planeta, não se relacionam com pessoas, com consumidores, com todos os stakeholders, como nós dizemos, todas as pessoas que estão em volta. E não podemos negar que uma empresa, o objetivo dela é sobreviver e obter lucro para os seus proprietários. Então, nós temos que tornar este balanço entre pessoas, o planeta e os lucros algo factível. Eu acho que o compliance trabalha muito com isso. Ele trabalha com um plano organizado de trazer a ética para dentro da empresa. Nós não podemos mais separar o mundo público, o homem que saía de casa, como antigamente, fechava a porta, uma coisa era dentro de casa, outra coisa era fora de casa. Não. Hoje nós temos que trabalhar com uma ética global. Nós temos que ser pessoas éticas, vivermos uma relação pública e privada ética. Então, eu acho que é muito, muito importante nós conversarmos sobre compliance. Doutor Carlos, o senhor falou muito bem, acho que isso faz parte, tem que fazer parte da vida do ser humano, né? Ele tem que ter ética nas suas atitudes, né? Desde que ele cresça, né? E efetivamente tenha consciência das coisas, do planeta e do mundo, ele precisa ter uma estrutura de respeito a normas, de ética, efetivamente. Como é que o senhor está vendo essa questão da implantação do compliance nas empresas de menor porte, né? Porque nas grandes empresas, eu acho que essa prática já não é tão nova, já vem sendo adotada com muito critério, um bom tempo, né? Até porque, dependendo da estrutura da empresa, não é um custo pequeno, mas, enfim, como é que o senhor enxerga isso hoje das empresas menores? No caso do Brasil, né, que mais de 95% das empresas são de médio e pequeno porte. Então, e todas, evidentemente, teoricamente, teriam que ter essa questão da respeitabilidade às normas, né, às leis, e ética. Né? A ética, evidentemente, tem que estar no sangue, no DNA de todo mundo. O compliance ele vem evoluindo no Brasil bastante, principalmente depois de 2014, com a Operação Lava Jato, com uma percepção de todos que é um assunto emergente. As grandes empresas, especialmente aquelas que se relacionam com multinacionais, sabem que não há como escapar hoje
do due diligence. As empresas internacionais, elas exigem isso dos seus parceiros, dos seus representantes. Então, nós estamos num processo de amadurecimento. E esse amadurecimento ele vai ser em cascata. As grandes empresas, com seus fornecedores médios, com seus fornecedores menores, todos nós teremos que nos adaptar a isto. É óbvio que compliance deve ser implantado conforme o mapeamento do risco da empresa e a sua realidade em termos de faturamento. Nós não podemos imaginar um compliance igual, por exemplo, uma grande empreiteira que lida com o governo, um risco imenso, de uma pequena empresa de contabilidade, por exemplo. Então, nós temos que ter um mapeamento de risco. O compliance não é uma coisa de prateleira. Ele deve ser desenhado conforme a necessidade daquela empresa específica, do setor que ela opera, dos seus clientes. Então, a implantação é mais importante, porque esse é o grande momento da despesa, efetivamente. Depois disso, depois de implantado, porque é a empresa que gerencia o compliance. Não é um órgão externo, uma empresa de compliance ou um escritório de advocacia. Então, esses dão os instrumentos, mas a partir de um determinado momento é a empresa que tem que gerenciar. Então, o primeiro momento pode custar um pouco caro, mas a partir de um determinado momento isso se tornará uma política interna e uma forma de viver. Nós que sabemos, vivenciamos o mundo das nossas casas, nossas residências, sabemos, nós temos que pagar as contas, nós temos que fazer supermercado, nós temos que fazer uma série de coisas que nos tomam tempo e nos tomam dinheiro. Mas a partir do momento que nós colocamos isso no nosso dia a dia, isso se torna o comum, o fácil de fazer. E nada melhor do que você estar com as suas contas pagas, não ter problema de cortar luz, cortar água ou faltar leite na sua geladeira. Nós temos que implantar isso no dia a dia das empresas, porque elas é que vão gerenciar o compliance. Não são terceiros que vão fazer isso. De fato, né? O senhor falou bem a questão do mapeamento de risco, né? Essa é uma questão bastante interessante, né? Porque quem conhece o seu negócio, né, a parte transacional, como é que isso funciona no detalhe, realmente é o empresário, né? Enfim, a diretoria também, dependendo do tamanho do negócio da empresa, né? E creio eu, né, que hoje deve ter muita tecnologia que ajude, colabore na implantação de um bom produto de compliance, né? Além de, evidentemente, da cultura que tem que ser colocada aí para a diretoria, para os funcionários e tudo mais. Creio eu, né? Não sei porque é uma área que, na verdade, eu não conheço tanto, mas eu creio eu que deve ter sistemas que, de alguma maneira, ajudam a monitorar isso à distância, os empresários, enfim, e levam relatórios aí, semanais, enfim. Eu não sei como é que funcionaria isso, mas isso, creio eu, que deve fazer parte, porque, senão, no momento que você tem uma coisa implementada, ainda mais aqui, né, o empresário brasileiro é muito desse tipo, né? Implementou, ele dá aquela relaxada, acho que está tudo bem, né? Estamos tranquilos, estamos sossegados, vamos em frente, né? E não é assim que funciona, né? Então, a gente precisa ter, evidentemente, um monitoramento disso. Então, se eu poderia dizer um pouquinho disso, como é que funciona hoje esse mundo da implantação dos compliances? Evidentemente, deve ter toda uma trilha antes de desenvolvimento, de conhecimento, né? Dentro dos negócios, evidentemente, daquela atividade, né? Os riscos maiores e menores, e, obviamente, talvez por trás alguma ferramental, que deve ser uma prática, talvez, de mercado, que se tenha relatórios aí dando alguns indicadores que a coisa está indo bem, ou mais ou menos, aqui deu uma relaxada, não está tão bem assim, e coisas desse tipo. O problema do compliance é que ele é muito variado. O mapa de riscos de uma empresa pode envolver, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, problemas ambientais, um banco, Banco do Brasil, lavagem de dinheiro, uma empreiteira que lida com grandes contratos, vai ter que trabalhar com questões de compliance e anticorrupção. Então, é quase impossível de você ter um mecanismo genérico. O que nós sempre dizemos é que nós temos que não burocratizar, mas procedimentalizar a empresa, de modo a que nós tenhamos uma rastreabilidade das decisões,
dos processos internos que levaram a uma decisão sobre o negócio, sobre os riscos que a empresa enfrenta. Na hora que a implantação do sistema, nós precisamos ouvir o empresário, ele sabe sobre a sua empresa. Ao mesmo tempo, nós precisamos de um olhar de fora da empresa que chega, porque ela é questionadora, ela não está acostumada com os vícios, às vezes, que acontecem dentro da empresa, ou até mesmo com uma visão que pode ser do setor, pode ser daquela empresa, de que é assim que se faz negócios. Então, nesse momento de implantar, nós precisamos trazer uma empresa de compliance, ouvir os proprietários, analisar os riscos e depois tentar procedimentalizar, sem burocratizar, fazendo com que a cadeia de comando seja muito clara, as alçadas sejam muito claras, os procedimentos internos sejam normatizados e, depois disso, fazer com que as coisas funcionem. O compliance tem diversas etapas e a última delas é a continuidade. Nós estamos sempre nos comprometendo com o compliance. Nós estamos sempre analisando os riscos da empresa e aplicando um plano de compliance coerente com esses riscos. Então, esse é um sistema de retroalimentação. Eu digo que é como se fosse uma roda. Ela gira eternamente. O compliance, como todos os órgãos internos da empresa, ele deve girar continuamente. As pessoas não podem relaxar. Relaxar é exatamente a porta de entrada para o errado, para o mal feito. É justamente nesse momento, especialmente aquela relaxadinha de delegar excessivamente sem analisar as consequências, sem verificar. Exatamente. É preciso trabalhar, é preciso estar sempre atento. E isso, infelizmente, o compliance também envolve uma parte educativa. Ela vai ter que anualmente ser renovadas, conversas com os seus gestores, comprometimento tone at the top, como nós dizemos, e precisam estar sempre treinados os funcionários. Não se pode efetivamente permitir esse relaxar. Agora, cada grau de risco, cada tipo de risco, nós vamos ter um procedimento e softwares próprios. Não existe nada específico a respeito. Eu fico imaginando, doutor Carlos, a relação, por exemplo, das empresas de médio e pequeno porte, especial, com as empresas de contabilidade, que é a nossa atividade, né? Porque acho que se existe uma empresa que tem um serviço há muitos anos, acho que talvez das mais antigas, terceiriza parte do seu processo interno para uma empresa de fora, é exatamente a contabilidade, né? Esse processo em que você faz uma parte extremamente significativa e importante das empresas, né? Você pega toda a documentação da empresa, evidentemente, e processa tudo num processo contábil, né? Processo fiscal, muitas das vezes, ou a maioria das vezes também, questão de recursos humanos, RH, folhas de pagamento, enfim, toda essa relação, inclusive aí pela proximidade do trabalho com o empresário, né? Você acaba também migrando para outros serviços sociais, nessa parte também consultiva ou até de formatação de documentos, né, entre a empresa e às vezes com um cliente, algum fornecedor, enfim, toda essa situação é terceirizada. Como o senhor enxerga essa questão dessa terceirização e qual a sua visão do compliance que essa empresa teria que ter? Como o senhor bem disse, é verdade, cada empresa conhece seu negócio, cada empresa sabe como dar o tratamento adequado às suas coisas e como praticar isso de forma ética, respeitando normas e legislações. Quando você tem parte disso terceirizada para uma empresa que atua com vários mercados, deve ter as empresas contábeis, muitas das vezes, têm empresas de serviço com cliente, indústria, empresa de comércio, comércio no varejo, comércio no atacado, enfim, tem de tudo, né? Até ONGs, né? Você tem até ONGs, inclusive, que mexe muito mais com essa parte ambiental, enfim, você tem de tudo um pouco. Então, é evidente que o contador, nesse momento, ele precisa ser meio que um especialista
generalizado. Ele precisa entender, tentar entender de tudo dos clientes da base do cliente dele. Né? Tem gente que adota esse critério, a minha empresa adota muito isso, né? Quando vou pegar um cliente novo no mercado que eu não conheço, procuro conhecer o mercado de forma adequada para poder dar aquele tratamento com aquele rigor que merece na nossa atividade dentro do regramento da atividade do cliente que está vindo para a minha empresa. Como é que você enxerga essa parte? Como é que você vê essa amarração, essa ligação aí das empresas de contabilidade e qual a importância do cuidado que ele tem que ter para não ter nenhum problema de amanhã o empresário chegar e falar, poxa, mas o contador não me avisou, ele que tinha que ter visto isso, não viu, e geralmente a culpa é do contador, né? Então, como é que você enxerga isso? Na minha experiência, como promotor de justiça, como procurador da República, eu tive muitos casos deste tipo em que, no final das contas, o contador que tinha morrido era normalmente o responsável por todos os malfeitos, né? Isso é daquelas bode expiatório de muitas acusações criminais na minha experiência. Mas hoje isso já é muito difícil já de acontecer, porque primeiro os serviços de contabilidade estão muito mais profissionais e técnicos do que há 20 anos atrás, que eu não trabalhava efetivamente com esse tipo de trabalho, de acusação. Mas o que eu vejo é que a contabilidade é parceira, mas ela não é substituta da obrigação da empresa de saber o seu negócio. Então, e mesmo porque boa parte do que os profissionais de contabilidade têm de acesso é um acesso formal. E essas diligências que precisam ser feitas até poderiam, eventualmente, ser um serviço oferecido, porque eu tenho casos de empresas que atuam no setor financeiro, que é um setor difícil, atuam como terceirizados em compliance do setor financeiro. Mas é realmente um trabalho muito delicado e eu tenho algumas restrições, porque se você não está dentro da empresa, você não tem o contato efetivo e próximo com a gestão, que é um dos princípios básicos do compliance, o acesso direto à alta gerência e o conhecimento efetivamente do funcionamento da empresa. Eu entendo que o profissional de contabilidade é um parceiro. Ele vai perceber red flags, bandeirinhas vermelhas, olha, alguma coisa não está aparentando estar bem aqui. Talvez seja caso de repassar isso para o profissional de compliance dentro da empresa, que uma empresa pequena ou média pode ser até uma das pessoas, os gerentes da empresa, sem nenhum problema, é possível acumular. Mas eu creio que essa relação ela deve ser basicamente separada. Eu acho que o compliance tem que trabalhar internamente e com a parceria, com a ajuda da contabilidade, das empresas de contabilidade. Elas sabem muito, elas têm percepção muito de como as coisas funcionam, mas elas teriam um risco muito grande de assumir esse tipo de situação, porque alguns casos, como lavagem de dinheiro, a não comunicação é uma questão até de procedimento administrativo por parte do COAF. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, a lição é essa. De fato, eu acho que a comunicação ela tem um papel muito importante para as empresas de contabilidade. A forma de se comunicar com o seu cliente, comunicação realmente muito clara, muito transparente, né? Que se guarde tudo isso, que se tenha cópia cá e lá, para que não venha a ter nenhum problema futuro, né? Esse tipo de situação realmente não caia no colo do empresário, ou das normativas que a empresa de contabilidade tem adotado ao longo do seu trabalho com determinado cliente. Então, de fato, a gente enxerga isso também com esse cuidado, né? Isso é importante, trazer esse depoimento para a gente poder reforçar essa fala aos empresários da contabilidade, né? Eu sempre digo que nós não podemos transformar essas empresas que auxiliam as auditorias, as grandes auditorias também fazem muito desse trabalho, mas nós não podemos transformar eles numa justiça eleitoral brasileira,
que todo tipo de problema que há com corrupção política, a primeira coisa que se fala, as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral, como se fosse o grande escapatória para todas as acusações de, por exemplo, corrupção. Nós não podemos transferir essa responsabilidade das grandes empresas de auditoria ou as empresas de contabilidade. É sempre e deverá ser sempre do gestor e da empresa. Isso é muito importante. Mesmo que ele terceirize parte desse trabalho, ainda assim a parte principal e a responsabilidade é dele. Muito bem. Agora, também para esclarecimento de quem nos ouve, que nos assiste, que talvez não conheça com muita profundidade a questão do compliance, né? Se essas empresas tiverem relacionamento com algum cliente ou fornecedor que esteja com algum problema sério, legal, de não respeito a normas, a questão ética, isso impacta nos negócios e nessa relação de compliance da empresa internamente? Veja bem, nós temos alguns casos de compliance que podem gerar responsabilização, por exemplo, lavagem de dinheiro, que é um caso mais específico, tem uma relação de tipos de negócio que a comunicação é obrigatória, infelizmente no Brasil ainda não está bem disseminada, mas no geral a questão de compliance é visto pelo aspecto reputacional. Uma questão como uma Vale do Rio Doce, um grande acidente. O quanto custa para uma empresa um grande problema reputacional, e que é como aconteceu. Ou então, nós tivemos no Paraná, caso da Petrobras, com vazamentos de oleodutos, nós temos casos das empreiteiras que quase foram à falência em decorrência da Operação Lava Jato. Quer dizer, a questão reputacional ela vai gerar muito mais do que um dano mero à imagem. Ela pode implicar em questões financeiras importantes. Uma pessoa jurídica que tem um problema reputacional grave, ela pode ter problemas, por exemplo, de acesso ao mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro não gosta da falta de informação. No primeiro momento, quando há um escândalo, o que acontece é que ninguém sabe as consequências desse escândalo. Então, a primeira coisa que pode acontecer é um retraimento dos seus credores, dos bancos, na possibilidade de você retrabalhar suas dívidas, e isso aí é muito importante, porque dinheiro, crédito é o sangue das empresas. Ela permite que a empresa efetivamente trabalhe. Sem crédito, de um dia para o outro, a empresa pode ir à falência. Então, o que é aparentemente reputacional, muitas vezes pode se transformar num drama financeiro, e esse drama financeiro pode se transformar num dano econômico, colocando a própria empresa a risco. Então, o que nós devemos trabalhar sempre, isso é uma parte importante do compliance, é a prevenção. Mas quando acontece o errado, nós também temos uma outra parte do compliance, que é o restaurativo. Nós precisamos restaurar a conformidade, nós precisamos trabalhar para que se evite danos além do reputacional, que vão para o aspecto financeiro e econômico, e a própria existência da empresa esteja em risco. Então, é preciso trabalhar isso de uma maneira multidisciplinar, uma maneira que olhe o problema sob os diversos aspectos, contábeis, econômicos, relações públicas, até mesmo psicologia, porque às vezes há um envolvimento do proprietário nos casos, e nós precisamos de um criminalista e às vezes até mesmo de um psicólogo para trabalhar bem com todos esses aspectos. Então, compliance é muito mais complexo do que nós imaginamos no começo. Não, conformidade. Todo mundo já está em conformidade, espero eu, deveria estar no Brasil desde sempre. Sim. Entretanto, a conformidade é muito mais complexa que isso. É preciso atentar. Um dano reputacional pode não ser exclusivamente um dano reputacional. Perfeito. Só chegar, a governança corporativa ela tem um papel importante dentro da conjuntura do compliance. Acho que, de fato, tem, né? Você tem alguns externos que trazem seu conhecimento para dentro da casa
dando aquela visão de fora para dentro e colaborando de forma aconselhadora, né? Aconselhando e tentando melhorar esses processos, né? Você enxerga isso como um bom processo dentro da conjuntura de um compliance? Não é possível falar em boa governança sem nós falarmos de compliance. Compliance não se confunde com governança, obviamente. A governança tem um aspecto mais amplo do que o compliance, porque o compliance está ligado muito a esse aspecto reputacional. Ele não entra em aspectos específicos do negócio. Ele não vai dizer se esse negócio deve ser feito assim ou assado, mas ele alerta sobre os riscos daquele negócio, caso haja uma questão reputacional envolvendo. Mas não há como trabalhar isso. Você não pode hoje, não consigo ver uma empresa com governança sem compliance e também não consigo ver uma empresa com compliance sem uma boa governança. Tudo isso é um grande processo interno que vai ter que ser bem trabalhado, sempre pela alta gestão. Eu, quando participo de reuniões para implantar programas de compliance, a minha preocupação é conversar com a alta gestão, porque é dela que eu quero ouvir que ela há comprometimento. Porque se houver comprometimento com uma boa governança, ela vai estar comprometida com um bom compliance. Perfeito. Agora, dentro dessa nova ordem mundial, né, da digitalização plena, né, todo mundo hoje voltando os seus processos todos para o mundo digital, né? Isso, o Brasil também está dentro desse mesmo contexto. E dentro dessa lógica, né, aprovamos uma legislação nova, a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem muito a ver com a lei inglesa, europeia, de proteção de dados pessoais, né? E é importante também trazer, dentro desse contexto de compliance, essa legislação, porque ela, muitas das vezes, quando a pessoa que está por fora disso fala Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, acha que está falando em RG, CPF, uma coisa muito simplória, e não é bem isso, né? Eu imagino, na minha atividade, por exemplo, em que nós temos a guarda de documentos de diversas empresas. Então, isso tem vamos dizer assim, uma responsabilidade extremamente grande, né? Essa guarda de documentos. E hoje essa guarda, além de ter todo o critério e cuidado para que não vaze informação de nada para lugar nenhum, né? Você tem que ver a sensibilidade da informação e até buscar, se for o caso, né, pela legislação, autorizações disso, né? E tem autorizações que têm prazo. Essa autorização tem um prazo de 1 ano, sei lá, coisas de que valem. Então, tudo isso, dentro de uma lógica de um compliance de respeito a normas e tudo mais, como é que o senhor enxerga isso? Essa nova legislação, ela vem também para colaborar ou vem para atrapalhar mais um pouquinho a vida do empresário? Quer dizer, essa é a pergunta, porque a vida dele vai ficar mais cara, evidente, ele vai ter que ter mais controle nas suas atitudes aí, nas suas coisas, mas e a parte da tranquilidade dele, da informação dele, especialmente no caso do empresário contábil, que de fato, se ele não fizer nada, ele poderá ter sérios problemas. Isso é uma coisa que vai muito além das empresas de contabilidade. Eu mesmo agora, no meu escritório, estou aproveitando esse momento da pandemia para fazer uma pequena renovação, e uma das partes mais importantes que eu estou me preocupando é a implantação de um sistema de informática por camadas e muito seguro, porque também, como advogado, eu detenho essa posse de informações valiosas do cliente, não são, muitas vezes, são informações, inclusive, do negócio, mas o sigilo do advogado ainda é um sigilo sagrado, protegido pela Constituição Federal, então eu me preocupo muito com isso. Há diversas questões que nós devemos pensar a respeito. O principal nós temos que saber que o princípio é que a pessoa que fornece a informação deve dar o seu consentimento. Um consentimento com conhecimento dos objetivos pelo qual aquelas informações estão sendo captadas. Isso é essencial, é um princípio geral da Lei de Proteção de Dados. Me preocupo muito, principalmente porque muitas pessoas, advogados, contadores, eles trabalham com um negócio
que exige contatos comerciais. Nós temos que manter relacionamento e prospectar clientes a todo tempo. Essa é a realidade, não há como escapar disso. E muitas vezes nós temos que manter, portanto, informações sobre clientes, possíveis clientes, nos nossos bancos de dados, e isto é uma questão delicadíssima. Então, é preciso tomar muito cuidado com o acesso a fontes, com a autorização dos clientes. Não é mais possível você ficar mandando spams, milhares de spams na internet, utilizando e-mails que, por algum meio, muitas vezes ilícito, foram captados, comprando bancos de dados e outras coisas. Nós precisamos hoje trabalhar com um nível de ética que nós exigimos, que eu não gosto de receber um telefonema de uma empresa que recebeu o meu telefone, o meu nome, não sei de que maneira, eu tenho que atender e muitas vezes eu caio num robô falando assim, olha, o seu seguro está em ordem. Eu não quero esse tipo de coisa. Eu tenho que ter essa minha privacidade preservada. Então, o princípio hoje é este, e o compliance, esse é mais um campo de compliance muito específico, muito técnico, e que todos nós, todos aqueles que lidam com clientes e com informações, vai ter que adotar. Não há como fugir disso, porque, especialmente nós, grandes escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, temos muito a zelar pelo nome do escritório, pelo nome da empresa de contabilidade e pelas informações que nós guardamos conosco. Doutor Carlos Fernando, olha, esse nosso bate-papo, quando é gostoso, parece que não passa rápido, a gente não sente, né? E nosso programa, ele tem mais ou menos uns 30 minutos e ele, infelizmente, já atingiu o nosso horário aqui determinado. Mas já fica ali aqui o convite para a gente explorar mais esse tema de formas mais específicas, precisa trazer outros conhecimentos aqui para nós, que para nós é um prazer enorme. Então, eu agradeço novamente a sua presença aqui conosco e gostaria que o senhor desse uma última palavra, que antes de a gente fechar essa nossa conversa, que está para mim, muito prazerosa, muito gostosa, de muito conhecimento que a gente está trazendo e levando para o nosso público. Eu fico contente, Sérgio, com essa disponibilidade da FENACOM de trabalharmos com este assunto, porque, como eu disse, o mercado de compliance está amadurecendo no Brasil. Ainda há pessoas que acreditam que você possa ter um compliance apenas de fachada. Eu creio que isso talvez seja a pior de todas as opções que você possa ter. É melhor, talvez, não ter compliance do que ter um compliance de fachada. E nós precisamos, então, levar para as pessoas que compliance é custo, não há como escapar disso, mas é o custo necessário hoje para as empresas. E o custo pode ser razoável. Nós precisamos entender que compliance veio para ficar. Nós queremos trabalhar num Brasil integrado com o mundo, e ser integrado com o mundo hoje significa estar em conformidade, porque os estrangeiros hoje vão perguntar isso. Você tem conformidade? Daqui a pouco os bancos para emprestar vão exigir isso. Então, conformidade hoje não se deve ser tratada como assunto a se postergar para o futuro. Nós temos que começar agora. Começar agora, porque quando alguém pedir, você tem compliance, como funciona o teu compliance, nós tenhamos o que dizer efetivamente, o que apresentar. Um compliance perfeito para as necessidades da nossa empresa, conforme os nossos riscos e o nosso tamanho. Isso é perfeitamente factível a todos. E obrigado pela oportunidade. Carlos Fernando, nós aqui agradecemos a sua presença, o seu conhecimento, foi realmente muito gostoso. E quem nos assiste deve estar triste lá falando, poxa vida, temos que desligar. Infelizmente, é assim que funciona. Mas a gente vai voltar de novo, no Dr. Carlos, em outra oportunidade, trazendo mais conhecimento nesse tema tão importante que é, na verdade, isso que o Dr. Carlos Fernando colocou, não é custo. Na verdade, isso entre custo e benefício, ele é muito mais benefício do que custo.
porque nesse mundo que a gente está vivendo hoje, quem tem um compliance de precisão, ele realmente é reconhecido no mercado. Isso vale para absolutamente tudo, né? Como foi os ISOs em épocas passadas, né? Que hoje já é uma rotina nas empresas. Então, eu agradeço a todos pela audiência. Muito obrigado, doutor Carlos Fernando, e até uma próxima oportunidade. Um abraço, tudo bom. Obrigado, até a próxima.